A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos continuar Atos 12, 13 e 14. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para mais vidas serem alcançadas e você também conseguir chegar até o final do ano com a Bíblia toda lida. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estar meditando na Tua Palavra. Senhor, na Tua palavra, abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que a gente venha entender e interpretar a Tua palavra da maneira correta, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Viver a Tua palavra. Amém. Eu vou ler aqui no 12, que diz o martírio de Tiago e a prisão de Pedro. Por esta época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para o julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: "Depressa, levante-se." E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro obedeceu. "Agora vista a capa e siga-me", ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. "É verdade mesmo", disse ele. "O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer." Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: "Pedro está à porta." Eles, porém, disseram: "Você está fora de si." Diante da insistência dela, concluíram: "Deve ser o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. "Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu", disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. É muito interessante essa história. Guarda se lascar. E é muito interessante essa história, 12 né? inocentes. 2? 12. Como assim? É que são 4 de 4, né? São 12 soldados. 4 soldados. 4 soldados de 4 escoltas. Nossa, minha cabeça não está 4. Vai ser uma bênção na minha vida. Você abre a minha mente assim de uma forma. Então esse texto é um testemunho muito grande. Eu acho que de todos o mais impactante, né, da vida assim de Pedro, né? Porque Pedro ali é aquela pessoa no qual, né, foi encontrado na beira da praia por Jesus, foi chamado para ser pescador de homens. Jesus disse que a igreja seria firmada pelas mãos dele, né? E Pedro viveu ali com Jesus, o seu ministério de Jesus, aprendendo, né? Mas ao mesmo tempo errando. Não que ele tenha deixado de errar, mas
ele aprendeu muito, né, com Jesus. Ele teve uma experiência muito grande com Jesus para ele ter chegado até aqui e dizer que, o texto dizer que ele estava preso e ele dormia. Ele simplesmente dormia, né? Pedro não estava nem um pouco preocupado. Na vida de Pedro, entendeu? Qualquer coisa, vamos dormir. Ponto, resolveu. Não, mas aqui o caso não era cansaço, era descanso. Ele estava em paz. Ele não estava preocupado, eu acho que por 2 motivos. Ele sabia talvez que Jesus o livraria, ou ele sabia muito bem para onde ele ia. Então ele estava em paz. E é assim que a gente tem que ser, né? Mas Pedro era mais aprofundado na palavra do que os outros, né? De quando ele andou sobre as águas, né? Jesus deu essa experiência para ele. Então não tiveram coragem, né? Então Pedro, ele descansava, e é assim que a gente tem que viver, né? Ao invés de se preocupar, de se descabelar, de deixar o problema maior do que ele já é, durma, descansa no Senhor, né? Confie, porque de uma forma ou de outra vai dar tudo certo. Então, né? Mas explica pra gente como é que faz isso. Porque dormindo. Porque a gente falar descansa no Senhor é muito fácil. Agora, difícil é realmente descansar. Nós tivemos experiência disso. A gente saiu de férias e eu descobri que eu realmente não sabia tirar férias. Eu vou falar do meu jeito, o que eu entendo, o que eu acho. Porque foi o que eu estudei essa palavra, eu já estudei essa palavra, né? Você lembra que eu preguei sobre ela, né? Então ali o que me veio foi que depois de ter experiências, ele chegou nessa fase. Então não é do dia pra noite que você não vai ter ansiedade, que você não vai se preocupar com o dia da manhã, que você não vai se descabelar. A gente fala, né? Descansa, confia. Mas não é assim. Foram muitas coisas que Pedro passou ao lado de Jesus. Sim. Então, a pessoa no qual afundou no mar, mesmo que ele tenha tido coragem, ele duvidou. Então ele afundou. Para se aprofundar na palavra. Então, eu não sei do que você está falando. Me explica. Quando Pedro ele anda sobre as águas, ele tem uma experiência. Quando ele afunda, ele tem outra experiência, mais profunda do que andar sobre as águas. Porque andar sobre as águas é festa, é milagre. Agora, a experiência que ele tem quando ele afunda é o do pedido do socorro e a proximidade do Senhor. Então, na hora de angústia dele, ele entendeu que o Senhor estava do lado. Sim, e isso é o quê? É uma experiência que chegou a esse nível a ponto para ele poder descansar. Dele entender que Jesus sempre vai estar Exatamente. ali, sempre vai estender a mão para ele pode descansar no Senhor, porque Deus vai socorrer, Jesus vai socorrer, né? Então foi tudo uma experiência. Se você ler os evangelhos, você vai ver tudo, toda a vida de Pedro, né? Toda a caminhada dele, o encontro dele com Jesus, né? E o crescimento dele, né? Então aqui ele já está o quê? Maduro. Maduro o suficiente para entender que Jesus vai de uma forma ou de outra o tirar dessa situação. Inclusive, muito mais maduro espiritualmente do que o próprio João Batista. Porque João Batista estava preso, ele manda seus discípulos ir até Jesus e perguntar: era você mesmo? Porque eu tô aqui ainda. Pedro não. Pedro tinha certeza que era Jesus. E ele fica, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Mas isso é uma visão sua, né? Porque o João não fala, estou aqui ainda. Ele só pergunta se é Jesus mesmo. Sim, por quê? Porque ele duvidou no seu coração. Tá, mas ele não duvidou porque ele estava preso. Eu vejo essa passagem como assim: eu não estou andando com ele para saber, então me contem o que está acontecendo. Não, já porque era eu estou aqui preso. Era um motivo de preocupação, sim. Não via dessa maneira. Porque a ideia que eles tinham do Messias é que o Messias ia vir quebrando tudo, né? E já no caso foi ao contrário, entendeu? Tá. Por isso que ele manda avisar sobre os sinais que ele realizou. E não, ele não disse sou eu mesmo. Ele manda ir lá e fala, fala que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo. Para ele confiar nisso, sim, nos sinais. E aqui também o interessante é que enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele, né? Mas quando aconteceu o milagre, a própria igreja duvidou, né? Eles falaram, não, deve ser o espírito dele. Né? E o anjo dele. Será que o anjo dele estava servindo ao espírito dele aqui?
deve ser o anjo dele, diz no 15, né? É. Então é a dúvida que a gente sempre tem. A gente ora, a gente pede, a gente clama, e quando acontece, a gente duvida, né? Então esse é o nosso erro também. E aqui até Pedro, né? Ele achava que estava tendo uma visão. Ele estava tão descansado, tão de boa, que ele achou que ele estava tendo uma visão, né? E interessante que eles passam pelo primeiro e o segundo posto de guarda. Então me ajuda aí a entender que eu sou leiga, né? Isso quer dizer que os guardas estavam ali. Sim. Porque eu achei que postos, sei lá, Não, os guardas estavam lá. O anjo do Senhor ocultou ele na Então presença dos olha guardas. que forte isso, né? Eles passaram na frente dos guardas e eles não viram Pedro. E ainda foram executados, porque não encontraram Pedro. Que dó desses soldados, tadinho deles. Isso é muito forte, isso é muito forte. Deus, ele livrou Pedro, e isso é uma grande experiência, mas a gente vai viver essas coisas quando a gente realmente confiar. Né? A gente primeiro afunda, entendeu? A gente primeiro afunda, vê a profundidade do negócio, pede socorro, né? Pra depois, lá na frente, a gente descansar, dormir. E aí você confiando no Senhor, Ele vai te livrar de coisas que você, até talvez, não é que você não acredite, mas seja tão sobrenatural que você fala, nossa, eu achei que era só uma visão, eu achei que era só um sonho. Mas não, está acontecendo, vai acontecer. Porque você já vai estar maduro o suficiente, confiando em Jesus, que essas coisas vão ser normais, né? Então isso é... Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que era só isso. A profundidade, só o tema, né? A profundidade na palavra é o que garante a vitória. E aqui também a gente falou dos postos, né? Que os guardas estavam ali. E quando chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho. Diz no 10 isso. Que o portão abriu sozinho para ele. Se a pedra rolou sozinha... Os dois... Que pedra? Se a pedra de Jesus rolou sozinha, quem era o portão de dobradiço. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo deixou. Então isso é muito sobrenatural, né? Nossa, muito forte. E aqui mais pra frente, eu não vou me aprofundar muito, mas só pra a gente dar uma falada sobre isso, porque o Lucas não falou ontem muito. Ou falou? Do quê? Sobre Paulo. Qual parte? Você falou sobre Paulo só? Você falou? Não lembro. Você não falou, você falou de... Você falou de quem? Dos discípulos chamados de cristãos em Antioquia. Então eu só queria dar essa introdução porque Paulo é muito necessário. Já sabe. Paulo é muito necessário. E Paulo, ele foi convertido, né? Ele foi convertido. E é interessante... Eu não falo de nada muito conhecido. Ele teve a experiência dele com Jesus ali, né? Que ele caiu do cavalo, ficou cego. Jesus falou, Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Então ele teve aquela experiência com Jesus, ele se converteu. E mais pra frente, aqui no nosso texto de hoje, né? Diz no 13 que entre os profetas e mestres da igreja da Antioquia e da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas e Saulo. Saulo, que no caso é Paulo. Certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e oração, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Então, após eles estarem ali adorando a Deus, jejuando e orando, e mesmo depois do Espírito Santo falar para eles serem separados, eles continuaram jejuando e orando. E aí eles foram enviados para fazer missão. E aí começa a primeira viagem missionária de Paulo. E aqui já começa a perseguição de Paulo, né? E é muito interessante a gente frisar isso. Eu não vou falar nada em cima disso, mas só pra gente guardar na memória que aqui começa a perseguição, né? Eles vão lá para Antioquia, ele e Barnabé. E ali eles são aceitos de primeira, mas depois os judeus ficam com inveja, né? Então eles são, como é que fala? Escorraçados. Eles são expulsos dali, depois eles vão para outra cidade, Saulo é apedrejado,
né? Mas quando acharam que ele estava morto, ele se levantou e seguiu em frente. E aqui no 22, no 14:22, diz: onde fortaleceram os discípulos, eles o encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muito sofrimento até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns o entregaram aos cuidados do Senhor, em que haviam crido. Então aqui é só para falar, só mesmo assim, por cima, sobre a primeira viagem dele, sobre que ele começou a ser perseguido. Paulo, tudo que a gente faz, né, a gente leva as consequências, apesar de que somos cristãos e Jesus disse, né, que seríamos perseguidos por causa do seu amor, por causa da sua palavra. Mas Saulo, ele perseguiu muitos cristãos, né? Ele era bem frio, ele era bem ruim, ele fazia coisas terríveis. Então agora ele começa a sentir na pele. Ele tá colhendo o que ele plantou. O que é ser perseguido, o que é ser escorraçado, o que é ser maltratado, né? Pelos judeus e pelos até alguns gentios que não recebem, né, a palavra. E só também para deixar na cabecinha de vocês, no 13:9 diz assim: cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos. Só isso, eu só quero frisar que Deus não mudou o nome de Saulo. Saulo é Paulo, Paulo é Saulo. Ele tinha, os dois nomes eram os mesmos significados, só que em um lugar era chamado de Saulo e outro de Paulo. Por que mesmo? Fala, me explica melhor. É por conta da geografia. Questão de tradução? No Brasil é Lucas. Isso, nos Estados Unidos é Lucas. É que eu não sei explicar, é isso. É Luke, nos Estados Unidos é Luke. E então, aqui é Lucas. Então é por isso que a palavra é boa, é por isso que a gente tem que se aprofundar, é por isso que a gente tem que ler, porque às vezes a pessoa tá lá pregando e fala: porque Deus transformou Saulo em Paulo. Não, ele transformou sim, mas não foi o nome. O nome continuou o mesmo, tá? Você quer falar mais alguma coisa? Não. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, nos ensina, nos ajuda a guardar a palavra no coração, Senhor, a viver, Senhor. Senhor, ser conosco, nos ajuda a confiar, Senhor, a passar pelas experiências e ter uma atividade contigo, Deus, e confiar mais e mais em Ti. Em nome de Jesus, amém. Tchau.